Shabat Bíblico, um espaço para reflexões, questionamentos bíblicos e teológicos, um podcast da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Aqui você encontrará reflexões bíblicas e teológicas, sempre buscando refletir as realidades da vida humana e de toda a criação. Seminário Anglicano de Estudos Teológicos da Diocese Anglicana do Recife. É com muita alegria que nós, hoje, apresentamos, por meio do professor Joanildo Buriti, um destacado leigo da nossa diocese, que já representou por algumas vezes nossa província no Conselho Consultivo Anglicano e em outras instâncias da comunhão anglicana, a palestra, a debate, Para Onde Vai o Anglicanismo, para nos falar sobre esse tema instigante, palpitante e atual. Então, sem mais delongas, o professor Joanildo Buriti está com a palavra para que a gente possa, então, desfrutar desse encontro e conhecer mais, né, da atualidade, do estado da arte da comunhão anglicana, nossa igreja. Boa noite, gente. Irmãs e irmãos, prazer muito grande estar com vocês mais uma vez e poder compartilhar algumas coisas sobre esse tema tão gigantesco e eu não tenho a menor pretensão de poder dar conta dele. Faz parte da direção da nossa identidade de fé, embora muita gente, mundo afora, nas igrejas anglicanas, não acompanhe isso que a gente vai falar, esses temas que eu vou trazer para vocês, ou mesmo não acompanha essa ideia de que nós pertencemos a uma comunhão global de igreja. Essa é a ideia clássica que define a igreja como igreja católica. A igreja cristã nunca teve e nem jamais poderá ter a pretensão de ser igreja de uma nação. A igreja cristã, como diz o livro do Apocalipse, é feita de gente de todos os povos, línguas, tribos e nações. E essa foi uma luta que as primeiras décadas da história da igreja deixaram muito clara, porque os cristãos judeus, os primeiros cristãos, tiveram uma enorme dificuldade de descolar o cristianismo da fé de Israel. E eles quiseram, por todas as maneiras, e o primeiro século foi quase todo tomado por esse embate, e não apenas debate, entre aqueles cristãos que, com profunda consciência e honestidade, inclusive, acreditavam que não havia como separar o legado judeu da fé, que remontava a um milênio, pelo menos, de história ou mais, né, do povo chamado de Israel, do povo de Abraão com Deus, na conversão das novas pessoas que foram se juntando. Primeiro, eles não quiseram aceitar que houvesse conversões fora da composição étnica dos cristãos judeus. Depois, naquele exemplo de Atos, capítulo 10, quando o próprio Pedro é confrontado com uma visão de Deus de que aquilo que ele considerava impuro e que não poderia tocar, na verdade, Deus estava mandando que ele matasse e comesse, e nisso Pedro entendeu qual era a mensagem, ou seja, o que para os judeus era um muro da separação com o resto da humanidade, havia deixado de ser isso. Paulo aos Romanos vai ser muito claro também em relação a esse tema. Aos Efésios, na primeira carta aos Coríntios, Paulo chega a dizer que, acho que na carta aos Efésios, que Cristo desfez o muro da separação, que distinguia as pessoas por nacionalidade, por condição socioeconômica, que na época envolvia inclusive a liberdade de ser gente, porque a escravidão era amplamente conhecida as distinções de gênero, nada disso importava mais. Ser uma nova criatura em Cristo rompia todos esses parâmetros de comparação. Pois bem, nós, na verdade, há mais de 100 anos vivemos um cristianismo que se acostumou a ser o cristianismo de um país. E há países do mundo onde é mais do que 100 anos isso aí. Na verdade, são alguns séculos. Então, essa associação entre fé
e nacionalidade leva muita gente a não conseguir jamais, na sua vida de anglicana e anglicano, entender a dimensão do anglicanismo. Eu suspeito que muitos anglicanos e anglicanas, mundo afora, morrem achando que são membros de uma paróquia e são importunados de vez em quando pela chegada de uma pessoa vestida com autoridade, chamada de bispo, né, ou bispa, para fazer um batismo, para fazer uma cerimônia lá, que podia muito bem ser feita pelo pároco ou pela pároca. Então, tem muita gente que vê assim. Eu fiz parte de uma comunidade em velhos tempos, na nossa igreja, em que as pessoas me diziam: o teu bispo vem aí para batizar. Eu dizia: o meu bispo? É o seu bispo, essa igreja. Você está noutra igreja, diferente da que eu estou, porque eu fisicamente estou aqui. Mas, enfim, há muita incompreensão. E quando a gente vai projetar isso num plano global, no tempo em que a gente vive hoje, outros elementos se misturam a essa visão muito local da igreja que grande parte das pessoas tem. E essas questões que se misturam têm a ver com a maneira como a gente percebe o mundo hoje pelas telas dos celulares, ou da TV, ou do computador. E a gente, na verdade, é aquela coisa que diz na música de Caetano Veloso, né? Sobre Narciso que acha feio o que não é espelho. Né? Narciso acha feio o que não é espelho. O que muita gente quer ver ou quer encontrar na distância é aquilo que é parecido, aquilo que é previsível, aquilo que é conhecido, aquilo que é aceito previamente por elas. E então tudo que não foi espelho é feio. Né? E há então essa facilidade de julgar o outro que a gente nunca vai ver de perto, na sua fé, na sua dedicação a Deus, na sua autenticidade, porque aquela pessoa é associada por nós a coisas que nós consideramos feias, inaceitáveis, injustificadas, ilegítimas. Né? Então, enfim, esses pontos são pontos assim preliminares, mas que, para mim, levantam a primeira questão para nós, que é: qual é a consciência que nós temos de fazer parte de uma igreja universal? Os protestantes têm uma visão, e eu me confesso aqui na frente de todo mundo, eu sou um anglicano protestante. Os protestantes têm uma tendência muito grande a espiritualizar a universalidade da igreja. É uma coisa tão abstrata que, na verdade, não existe. Existe talvez lá no futuro, no fim dos tempos e tal, mas quando muitos protestantes falam da igreja universal, eles falam de uma igreja invisível, intocável, no sentido mais literal dessas duas palavras. Mas a comunhão anglicana se diz uma igreja universal, parte da igreja universal. Quer dizer, nós nos consideramos uma igreja que é parte tanto dessa igreja que é invisível porque não está mais entre nós, ou não estaremos nela quando ela daqui a 200 anos continuar existindo, seja a igreja visível, porque ela está aqui, enfim, está perto de nós, está neste mundo, neste tempo, nesta hora em que a gente está falando, tem crentes reunidos em algum lugar do mundo, orando, cantando, anunciando a palavra, servindo. Né? Então, falar sobre para onde vai o anglicanismo global, em primeiro lugar, nos desafia a experimentarmos a igreja como igreja universal, sem que isso signifique para nós uma coisa abstrata. Mas é muito difícil, eu sei que é muito difícil. Eu me lembro indo para a Zâmbia, na última vez que eu participei do Conselho Consultivo Anglicano, e a gente foi visitar uma igreja lá no domingo, e eles tinham um grupo de jovens que se fardavam para assistir o culto, como se fosse um destacamento militar, e entravam na igreja marchando como aqueles militares russos ou poloneses que a gente vê de vez em quando, que jogam a perna inteira para cima, assim, né? Não simplesmente levanta o pé do chão, né? Levanta a perna toda e tal. E eu fiquei, assim, nervoso com isso, né? Para não dizer outra coisa, muito incomodado. As mulheres da União de Mães, né, do Mothers Union, também iam para a igreja de farda, saias azuis, blusas brancas e lenços azuis. Né? E houve uma procissão até a igreja, a gente saiu, numa certa altura lá, pela rua, até umas 2 ruas até chegar na igreja, juntando as pessoas, e elas foram chegando
e se juntando a gente. E, no entanto, lá no meio do culto começa a cantar. E aquelas senhoras da União de Mães, elas começam a vir para a frente da igreja, ali na frente do púlpito, e elas começam a dançar. E a dança delas era muito parecida com um maracatu, ou com uma dança de terreiro, como nós diríamos no Brasil. E aí eu fiquei, poxa, se os crentes brasileiros vissem as crentes africanas dançando como se fosse numa cerimônia do candomblé, ficariam escandalizados. Eu fiquei maravilhado com aquilo, mas ao mesmo tempo o tempo inteiro querendo fazer sentido daquela experiência. As mulheres nas ruas se vestiam como aqui no Brasil, mulheres negras hoje se vestem, não é? Como se vestisse com um turbante na cabeça, por exemplo, fosse uma indicação de ancestralidade, fosse uma indicação de uma religiosidade africana. Mas na África as mulheres usam aquilo no dia a dia, sem qualquer sentido religioso, né? Eu vi isso na África do Sul, vi isso em Zâmbia. Então, a experiência da diferença para a gente não é muito fácil. A gente quer comparar, a gente quer contrastar e normalmente a gente quer sair por cima quando a gente compara a diferença. A diferença dos outros é sempre pior. A diferença dos outros é meio assustadora, ameaçadora, né? Ou então a gente julga, pura e simplesmente, né? Essa pessoa não pode ser uma cristã autêntica fazendo isso. Então, essa é a primeira reflexão que eu queria deixar para a gente quando a gente fala em anglicanismo global, porque, gente, se vocês tirarem o pé da paróquia de vocês e viajarem 50 quilômetros para um lado ou para outro, para visitar outra paróquia na sua própria diocese, vocês já vão ver diferença. E se vocês forem para outra cultura, vocês vão ver muito mais diferença. E a gente fica se perguntando, às vezes, se os nossos critérios e parâmetros do que é aceitável ou inaceitável na fé não são excessivamente restritivos. Porque a Igreja de Deus, mundo afora, é muito diferente do que a gente está acostumado. E eu estou falando aqui somente tendo em vista os anglicanos e anglicanas, mas se nós formos para as igrejas ortodoxas orientais, se nós formos visitar as igrejas africanas independentes, se nós formos visitar igrejas de grupos indígenas nos Andes da América Latina, ou lá em cima no Alasca dos Estados Unidos, a gente vai ficar se perguntando o que é mesmo que há de comum entre nós, porque as pessoas parecem diferentes, se vestem diferentes, têm práticas diferentes, têm concepções diferentes, fazem coisas muito diferentes. E nós ousamos, como cristãos, declarar que em Cristo não há essas diferenças. Então, o anglicanismo hoje, ele vivencia todos os desafios que a nossa cada vez maior capacidade técnica de ter acesso ao que está longe tem produzido, né? Se nós, no celular hoje, a gente rapidamente pode se conectar com outro lugar do mundo sem custo nenhum. E como a gente normalmente faz isso sempre a partir do nosso lugar, que a gente precisa treinar a nossa cabeça, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso nariz e o nosso tato, para vivenciar esta diversidade da humanidade sem recusá-la, sem rejeitá-la, sem achar que tudo que é diferente de nós é ruim, né? Isso não é natural em nós. Seres humanos tendem realmente a ser paroquiais. Mas esse é o nosso desafio, gente, porque pessoas que viviam nesse mundo há 200 anos atrás, elas poderiam chegar aos 80 anos sem nunca ver alguém de longe, que morava muito longe delas, falava outra língua, vinha de outro grupo étnico, etc. Hoje isso é praticamente impossível, né? Porque ali onde não acontece todos os dias, tem gente querendo criar ou conseguir os meios para que aquilo aconteça. Então, o que é que marca o anglicanismo nesse momento que a gente vive? Uma consciência muito forte da nossa diversidade, muito mais do que a consciência da nossa unidade. Essa consciência da nossa diversidade, ela tem três grandes
raízes, três grandes formas de expressão. A primeira é a consciência de que os anglicanos não são ingleses. Anglicano quer dizer inglês, mas nós não somos ingleses. Não é só porque a gente não nasceu na Inglaterra, é porque tem anglicanos espalhados por mais de 100 países do mundo, e dentro desses países, centenas e centenas de culturas e etnias diferentes, línguas diferentes, diferentes maneiras pelas quais aquelas pessoas chegaram à sua fé em Cristo, né? Umas pelo trabalho missionário de estrangeiros, outras pela proximidade de alguma igreja, outras pelo trabalho de evangelização de algum grupo específico, ou de missionários locais. Então, a gente fica se perguntando se realmente o quanto o anglicanismo pode ter uma identidade comum, né? Uma identidade de fé comum. Certamente ela não virá pela origem das pessoas. Mais do que isso, há também uma percepção de que as origens da igreja, como as origens do cristianismo em grande parte do mundo, estão associadas à expansão colonial dos países europeus. Com ou contra o colonialismo, foi durante o colonialismo que a fé cristã se tornou global. E o anglicanismo se origina especialmente no fato de que o Reino Unido um dia teve um império que se dizia que o sol não se punha sobre aquele império, porque em algum lugar do mundo, onde era dia, no outro lado era noite, mas sempre tinha um dia dentro do Império Britânico. A Igreja Anglicana começa, anglicana realmente, como uma expansão da Igreja da Inglaterra para o resto do mundo, acompanhando o colonialismo, né, na Índia, no Oriente Médio, na África, nas Américas, e hoje a gente tem muita consciência disso e em muitas províncias, conservadoras ou não, esta percepção de que o anglicanismo hoje é muito maior, mais complexo do que a Igreja da Inglaterra, e, no entanto, ainda existem diferenças de poder muito grandes entre o anglicanismo branco do norte e o anglicanismo do sul, que é mais misturado, né? Tem branco também, mas tem negros, índios, chineses, coreanos, japoneses, africanos de várias nacionalidades e etnias, etc. Primeira coisa, né? É isso. Essa diferença colonial que hoje a gente percebe. E é muito mais sensível a ela. E muito mais tendente a afirmar o nosso jeito de ser anglicano. Segundo aspecto dessa percepção da Igreja Anglicana está no surgimento de uma experiência anglicana que tenta reafirmar, em nome da fé ortodoxa e em nome da Igreja milenar, o ensino sobre o tema da sexualidade, da reprodução humana e das relações de gênero, rechaçando mudanças sociais e culturais e religiosas acontecidas nas últimas décadas. Então, dentro desse finca-pé de setores mais conservadores do mundo anglicano têm feito em relação a esses temas, a questão da diferença, né, tem se tornado bastante viva, e com ela tensões, argumentos, conflitos e divisões têm acontecido. Eu vou voltar um pouco a esse aspecto daqui a pouco, então não vou falar mais muito sobre esse assunto das divisões doutrinárias e éticas, né, que tem nos feito mais sensíveis a essas diferenças do que a unidade. Eu não quero também dizer que essa percepção é só do lado dos conservadores, né? Porque há países no mundo onde essas transformações na forma de entender e de vivenciar esses temas são consideradas um avanço da história e, portanto, quem não avança junto é atrasado. Quem não avança junto é reacionário. Quem não avança junto é tapado, né?
é tabacudo, como a gente diz aqui em Pernambuco. Então, é, não é uma posição só, né? Mas o que eu estou chamando a atenção é que nesta área nós temos uma segunda forma de ver a diversidade e a diferença muito mais intensa do que a unidade. Em terceiro lugar, como resposta às duas primeiras coisas, tem havido uma reafirmação de algo que o anglicanismo teria desde o começo, e que é esse reconhecimento positivo das diferenças, esse reconhecimento positivo da diversidade, em todas as áreas, não é só na área sexual, né? O anglicanismo é doutrinariamente plural. O anglicanismo é uma religião hoje espalhada por quase todos os países do mundo. O anglicanismo fala várias línguas. O anglicanismo tem teologias diversas. Reconhece oficialmente pelo menos 4 expressões da fé cristã no seu interior, né? A saber, o campo mais católico, chamado de High Church, né? Mais litúrgico, mais sacramental, mais enfatizando mais elementos da autoridade, da hierarquia na igreja. Uma corrente mais protestante histórica, que com o tempo foi assumindo uma posição que nós, não sem muitas dificuldades enfim, encontrar em toda parte do mundo, poderíamos dizer que é liberal teologicamente e também culturalmente. Temos uma corrente que a gente poderia chamar de evangélica na igreja, que remete a um segmento da própria reforma anglicana e protestante, enfim, a própria diferenciação do protestantismo nos seus primeiros séculos, que tem características mais de ênfase evangelística, um bibliocentrismo bastante grande, né? E uma ala mais recente que a gente chama de carismática, porque os anglicanos gostam muito de eufemizar as coisas, né? Carismática, para não dizer pentecostal, porque na verdade é isso, é pentecostal. Mas a gente diz carismático, porque assim fica um pouco mais, né, digno, classe média, moderado e tudo mais. Porque tem anglicanos que são carismáticos nesse sentido muito moderado, e tem anglicanos que são realmente pentecostais, daqueles de saltar, pular, correr, cair no chão. Então, chorar, rir, tudo mais. Então, plural, né? Essa terceira corrente do anglicanismo, ela afirma essa pluralidade anglicana. E ela afirma essa pluralidade não em termos abstratos, ela afirma essa pluralidade diante do reconhecimento de que o anglicanismo é hoje global, não é mais inglês, diante do reconhecimento de que essa globalidade do anglicanismo desafia a igreja precisamente a encontrar a sua catolicidade, porque a sua diversidade está na cara. A diversidade é empírica, está aí para qualquer um ver. As tensões que essas diferenças trazem também estão aí para qualquer um ver. Agora, onde é que a gente desenha o círculo da unidade? Esse é o desafio da igreja. É o desafio século XXI do anglicanismo. Onde é que a gente traça o círculo da unidade no meio das diferenças? E, por outro lado, é uma resposta também a esse confronto gerado pelos grupos anglicanos que rejeitam as mudanças de posição doutrinárias e éticas em torno da sexualidade humana. Então, esse é o meu segundo ponto, né? Nós temos hoje uma dificuldade de vivenciar a unidade quando ela escapa às pessoas que já são parecidas conosco. Então, dentro dos nossos nichos paroquianos, ou diocesanos, ou provinciais, nós nos sentimos muito bem e em casa com os parecidos. E nós temos uma certa dificuldade de ver a unidade, sentir a unidade, desfrutar a unidade com os diferentes, né? Então, quando o irmão ou a irmã
dizendo-se anglicano, já rompeu conosco, há pouco que a gente pode fazer, além de tentar, talvez, reconciliar, reconstituir uma relação minimamente aceitável para os dois lados, etc. Mas e quando aquele irmão e aquela irmã, aquele grupo, aquela corrente, continua dentro da nossa igreja e pensa muito diferente de nós, e diverge de nós, e não se sente muito à vontade perto de nós? Como é que nós vivemos a unidade? Como é que nós nos consideramos igualmente anglicanos com estas pessoas? Esse é um desafio, gente, que não é só da igreja anglicana. Este é um desafio do nosso tempo, que é muito facilmente resolvido assim. Eu me junto com quem é parecido comigo. E aí eu tenho plena unidade. Canta como eu, veste como eu, tem as mesmas preferências culturais que eu, de repente é até do mesmo grupo socioeconômico que eu, pode ir para os mesmos lugares, gastar a mesma quantidade de dinheiro nesses lugares. Aí tá bom. Mas o anglicanismo global não é isso, meus irmãos e minhas irmãs. No anglicanismo global, nós temos de mendigos a bilionários. Nós temos de branquinhos, dos cabelos quase brancos, olhos azulzíssimos, e nós temos os pretos retintos dos países africanos e sul-americanos. No anglicanismo global, nós temos as divisões doutrinárias clássicas, né? No anglicanismo global, nós temos hoje esse sério e não resolvido embate sobre a sexualidade e seus desdobramentos, né? Então, terceiro aspecto que eu queria trazer para vocês. Nos últimos anos, desde mais ou menos 2098, a partir de 98, mas principalmente a partir de 2005, 2006, as divisões no anglicanismo por conta da questão da sexualidade se tornaram muito intensas. Isso levou ao surgimento de um movimento global de anglicanos que foi se constituindo à margem da comunhão anglicana. Para entender isso, eu preciso dizer, talvez, para as pessoas que não tenham ainda tanta familiaridade, que a comunhão anglicana é formada por igrejas que nós chamamos de províncias, às vezes coincidem com um país só, às vezes incluem mais de um país, que são reconhecidas e tornadas membro do Conselho Consultivo Anglicano. O Conselho Consultivo Anglicano não tem nenhum poder de decisão a não ser este, de receber e reconhecer novas províncias anglicanas enquanto igrejas anglicanas. E o Conselho Consultivo Anglicano, há muito tempo, definiu regras, exigências que precisam ser preenchidas para uma igreja ser considerada parte da comunhão anglicana. Então, a comunhão anglicana não é feita de igrejas que voluntariamente se reúnem para se chamar de anglicanas. A comunhão anglicana é feita de igrejas que atendem aos requisitos do Estatuto do Conselho Consultivo Anglicano. Então, há 42 províncias na comunhão anglicana hoje, que já mostra que há províncias que incluem muitos países, e algumas dessas províncias foram se afastando progressivamente da comunhão, ou seja, não participavam de encontros desta comunhão anglicana, se retiravam de comissões, se retiravam de celebrações onde outras pessoas da comunhão com as quais elas não concordavam estavam presentes. E, inclusive, num certo momento em que nós discutimos a ideia de um pacto anglicano, há muitos anos atrás já, havia um intento de, dentro deste pacto, definir regras de disciplina a serem aplicadas a províncias que não se comportassem, né? Eram mais ou menos o chinelinho constitucional, né? Você fez errado, alguém pega aquele chinelo e dá uma palmada na sua bunda, e depois, se a palmada não for suficiente, vem a vara constitucional para ser sacudida nas suas costas, e se depois disso ainda você insistir em fazer o que é errado, virão os leões de chácara constitucionais para expulsar essa província da comunhão. Isso foi dourada a pílula de várias maneiras no texto do Pacto Anglicano,
mas, no final das contas, o pacto fracassou por falta de adesão, né? E nós, por exemplo, fomos uma das províncias que não assinamos o pacto. O pacto tinha 4 partes. 3 delas eram absolutamente consensuais em todas as províncias da Comunhão Anglicana. Eram aquelas que diziam o que nós somos como anglicanos. Mas a 4ª parte era exatamente essa que queria definir as regras de disciplina eclesiástica, e aí não havia consenso. Pois bem, igrejas que estão nesta comunhão anglicana, algumas delas não têm participado sistematicamente há pelo menos 15 anos de qualquer tipo de encontro de anglicanos mundial ou internacional. A maioria delas são províncias da África. Uganda, Nigéria, são 2 das principais províncias que não têm participado em absoluto de nada. Quênia participa às vezes, não participa outras. Mas deste grupo paralelo que foi se formando nos últimos anos, que atendia antes pela sigla GAFCON, que é uma sigla em inglês, fala de uma espécie de comunidade ou aliança do Sul Global Anglicano, ou de anglicanos globais, etc. E ela representa estritamente esse setor autodenominado ortodoxo da Igreja em matéria de questões de sexualidade. A este grupo foram se somando também igrejas que foram se formando a partir das cisões, das divisões que aconteceram no anglicanismo em vários lugares. No Brasil, hoje, nós temos uma igreja assim, chama-se Igreja Anglicana no Brasil. E, dolorosamente, o grande impulso dessa igreja se fez com um pedaço do nosso corpo diocesano. A Diocese Anglicana do Recife forneceu grande parte do impulso das comunidades, dos reverendos, etc., que hoje se organizam em escala quase nacional sob o nome de Igreja Anglicana no Brasil. O bispo primaz dessa Igreja Anglicana no Brasil mora aqui pertinho da gente, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, né? Eu, antes dessas divisões que aconteceram, fiz parte da igreja onde ele era o reitor, em Piedade, aqui em Jaboatão. E saí ali quando as primeiras dores de parto começaram a acontecer. Já faz tempo isso. Eu hoje, cada vez que eu vou falar sobre esses assuntos hoje, eu percebo que eu falo mais sobre coisas que eu já passei por elas do que sobre coisas que eu li em algum lugar. Isso é um sintoma de que eu estou ficando cada vez mais velho, mas também é um sintoma de que eu estou me tornando um anglicano cada vez mais velho. Eu já posso dizer, poxa, em 1985, quando eu me tornei membro da igreja, gente, já faz mais de 40 anos essa brincadeira. Então, comigo vai acontecendo aquilo que a gente diz, que o diabo não é onisciente, mas é velho, né? Então, ele sabe das coisas porque é velho. É mais ou menos isso como eu me sinto em relação a esses temas, né? Eu, desde 2009, participei diretamente desses debates no Conselho Consultivo Anglicano durante 3 encontros e uma coisa que eu tinha esquecido de dizer para Esdras e que eu posso revelar para vocês, eu fui recentemente convidado pela nossa primaz para representar a nossa província na Comissão Permanente de Fé e Ordem da Igreja, chamado IASCUF, a Comissão Permanente Interanglicana de Fé e Ordem, que é a comissão responsável pelas relações ecumênicas da Igreja e pelas questões doutrinárias da Igreja. E eu disse, pai, eu sou apenas um leigo, eu não sou um teólogo, mas não dá, vá lá, assuma o desafio. Então, e eu vou falar sobre isso agora. Então, fechando esse meu terceiro ponto, essa questão da divisão na Igreja Anglicana hoje chegou a um ponto em que nós temos uma organização que agora se chama de GSFA, se eu não me engano, é a Aliança Anglicana, Aliança Global de Anglicanos do Sul, Aliança de Anglicanos do Sul Global, GSFA. A Aliança de Anglicanos do Sul Global, gente, me parece que já se transformou numa comunhão anglicana paralela.
o que significa dizer que muito brevemente nós teremos dois anglicanismos se apresentando mundo afora. Eu posso estar completamente errado no meu prognóstico, mas quando eu tomei conhecimento mais recentemente de que, em fevereiro deste ano, mais ou menos na época em que o Conselho Consultivo Anglicano se reuniu em Accra, na capital do Gana, do país africano Gana, e a Igreja da Inglaterra tomou uma decisão a respeito da ministração de uma bênção matrimonial a pessoas do mesmo sexo. O comitê de primazes deste grupo anglicano paralelo emitiu uma nota rompendo a comunhão com a sede cantuária e dizendo que não reconhece mais o arcebispo Justin Welby como o ponto de unidade da comunhão anglicana, como líder da comunhão anglicana. Isso não é uma coisa que se anuncia assim, do mesmo jeito que a gente diz que vai tomar um café na esquina, né? Isso tem consequências e me parece que são consequências muito sérias. Eu não quero dizer que esse grupo representa a maioria das províncias da comunhão anglicana. Não representa. Inclusive, 10 outros primazes também participavam desta aliança. E aí, se esses 10 também tivessem assinado a mesma declaração, a gente sim teria a metade da comunhão anglicana rompendo com o arcebispo de Cantuária, mas 10 outros arcebispos deste grupo se recusaram a assinar. E as suas respectivas províncias já não constam mais no rol dos membros deste grupo, lá no site do GSFA. Então, não é tão assim de que esse grupo, porque diz que representa o Sul global, tem a grande maioria dos anglicanos na sua mão. Mas tudo isso significa, gente, nós estamos divididos, dolorosamente divididos, e talvez, não quero ser o profeta do caos, definitivamente divididos. O anglicanismo será menor em algum tempo muito próximo, se isso que eu estou dizendo para vocês realmente se materializar. Então, como é que nós podemos pensar o futuro do anglicanismo global? Então, este é o meu último ponto. Eu queria sugerir, não posso ler porque são textos grandes, mas eu queria sugerir que vocês anotassem aí e vocês lessem depois 2 textos bíblicos que foram usados no encontro do Conselho Consultivo Anglicano em Gana pelo bispo Tomlin, que é o presidente do IASCUF, desta comissão permanente interanglicana de fé e ordem. Como eu disse, responsável, entre outras coisas, mas principalmente responsável pelas relações ecumênicas da Igreja em âmbito mundial e pelas questões doutrinárias da Igreja, né? Por atender a unidade doutrinária da Igreja. Na verdade, é de unidade, fé e ordem, não é só de fé e ordem, não, é de unidade, fé e ordem. Esses textos são 1 Coríntios 1, de 10 a 13, anotem aí, e 1 Coríntios 12, de 14 a 26. E eu queria sugerir um terceiro texto, que não foi lido naquele momento, mas me parece que seria muito interessante que nós lêssemos de novo hoje, assim, nesse momento. Romanos, capítulos 14 e 15. Veja que eu não estou sacando nenhum versículo, eu estou apontando para vocês ou parágrafos ou capítulos inteiros. O que é que esses textos chamam a nossa atenção? Primeiro, chamam a nossa atenção para o fato de que a igreja chamada primitiva, o primeiro cristianismo, já estava dividido desde muito cedo, e dividido sobre questões fundamentais, desde a perspectiva de um dos grupos, ou de alguns dos grupos. Porque a história depois revela que as questões fundamentais eram uma espécie de cabelo em ovo, né? A história muitas vezes revela que aquilo que nos divide radicalmente hoje, os nossos netos rirão de nós com a nossa infantilidade, né? Porque não olharão para essas reservas, essas dúvidas, essas divergências que nós temos hoje e considerarão
completamente ultrapassada a discussão. Vou dar somente 2 exemplos para vocês. O exemplo da igreja primitiva, a divisão entre os cristãos judeus e os cristãos gentios. Houve um momento, e a época de Paulo foi um momento auge disso, mas depois que Paulo morreu, isso continuou ainda dividindo e machucando muito a igreja. Os cristãos de origem judaica não admitiam que os gentios não cumprissem a lei de Moisés. E, para o caso dos homens, não admitiam que os homens não se circuncidassem, porque essa era a única maneira de fazer parte do povo de Deus. Pouco entendendo que o povo de Deus não era mais o povo judeu. Né? Mas, enfim, isso, gente, durou, como eu disse logo no começo para vocês, durou 100 anos essa brincadeira, esse puxa-encolhe que dividiu a igreja profundamente. E não foi o Concílio de Jerusalém, capítulo 15 do livro de Atos, que resolveu esse assunto. E nós vamos ler Gálatas, capítulos 1 e 2, Paulo reclamando que mesmo depois daquela decisão, quando ele e Barnabé foram autorizados a se dedicar a pregar e ensinar para gentios, os judeus judaizantes continuaram perseguindo as igrejas que Paulo ia abrindo e tentando convencer os cristãos daqueles lugares, cristãos gentios, na maioria dos casos, a se tornarem judeus. Esse é o primeiro exemplo. O outro exemplo é o exemplo da escravidão. A escravidão no nosso país durou do século XVI ao século XIX, mais ou menos 350 anos. Ela começou com a escravidão indígena, rapidamente abandonada, e continuou com a escravidão negro-africana. E para muitos cristãos, donos de escravos, era absolutamente inconcebível dizer que a escravidão era um mal moral ou era um pecado diante de Deus. Mas hoje nós olhamos para os debates e para as confusões e conflitos que se deram e que dividiram, por exemplo, a igreja americana em duas. Todas as denominações americanas existentes no século XIX se dividiram em duas, pró-escravidão e contra a escravidão. Né? Houve guerra civil lá. No nosso país, as igrejas não se dividiram porque elas já constituíam igrejas onde só havia negros, ou elas colocavam os irmãos negros e negras nas posições mais, entre aspas, humildes da igreja, nunca chegando a cargos de liderança, sentando nos últimos bancos e por aí vai. Então, hoje, o anglicanismo, eu estou terminando, ele está muito preocupado em entender como o ensino bíblico sobre a diversidade de membros, né, foi o ensino que Paulo aplicou aos crentes de Corinto, que se dividiam em múltiplas facções e guerreavam literalmente ao ponto de levar uns aos outros à justiça, aos tribunais, às cortes. O que tem tudo isso a nos ensinar sobre as nossas divisões como anglicanos hoje? E talvez a Bíblia possa nos salvar da divisão final da comunhão anglicana, se nós formos capazes de encontrar em torno da Bíblia, com sincera abertura para a ação do Espírito Santo, a capacidade de entender que nós somos membros uns dos outros e membros do corpo de Cristo. E não somos nós que escolhemos em que posição nós entramos no corpo, não somos nós que escolhemos que função os outros devem ter do corpo e, certamente, não somos nós que decidimos quem participa ou não do corpo, porque o acolhimento não é feito por nós, é feito pelo próprio Cristo. E aí eu sugeriria que vocês dessem uma lida nesses textos em casa e refletissem sobre ele. Porque nos próximos meses e anos, a comunhão anglicana, através do IASCUFO, vai tentar encontrar uma formulação pastoral e doutrinária a respeito de como é que nós podemos continuar juntos sendo tão diferentes, crendo tão diferente, fazendo tão diferente. O que nunca foi estranho à história da igreja, mas que sempre na história da igreja criou divisões, de tal modo todos nós, com a maior boa vontade que tenhamos, cometemos o pecado da mentira, da dissimulação, quando
oramos pela unidade ou lemos certas partes do Evangelho de João, mas não conseguimos imaginar estar junto de determinados crentes anglicanos. Então, nos últimos anos, houve outras questões mundo afora que já tiveram um outro tipo de caráter, mas elas não afetaram tanto o anglicanismo. Questões de caráter mais político e ideológico, etc. Então, é isso, gente. Para onde vai o anglicanismo? É esse navio no meio do mar, perto de outros navios, onde alguns estão querendo colocar o navio na rota de colisão com outros para se livrar dos outros, enquanto tem gente querendo ver como é que consegue continuar dentro do mesmo barco com alguns dos viajantes. Isso talvez não seja uma imagem muito, esperançosa para terminar uma fala assim, mas é o tamanho do nosso desafio. Recapitulando, nos ver como Igreja Universal, entender que somos diversos em todos os sentidos, entender que há, sim, uma divisão crescente no interior do anglicanismo global, que pode significar uma ruptura completa. E está muito perto disso acontecer. Mas, quarto, que ainda há muitos anglicanos, mundo afora, que querem viver junto uns dos outros, mesmo com as diferenças de visão, de doutrina, de concepção e de ética que esses debates mais recentes têm trazido para nós. Paro por aqui. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor Joanildo, aí a sua intervenção, a sua explanação, que nos deu um quadro geral, não é, de como vai a nossa comunhão anglicana, os conflitos, não é, as ameaças de ruptura, mas também as possibilidades, não é, de alguma forma o diálogo prevalecer. Parece que a nossa opção está entre o diálogo e o duelo, né? E tem gente querendo duelar, com esgrima na mão, né? Armado até os dentes, querendo realmente promover aí uma ruptura, uma discórdia, uma separação. A Diocese Anglicana do Recife agradece a todos e a todas que participaram. Novamente, reiteramos os agradecimentos ao professor Joanildo Buriti por sua fala. Brevemente, a gente vai estar disponibilizando essa gravação nos nossos grupos aí da província, da diocese, né, para que essa fala ela possa ainda repercutir e ajudar aqueles e aquelas que querem entender, compreender como anda o anglicanismo aí nesse primeiro quarto do século XXI. Boa noite a todos e a todas. Shabat Bíblico, um espaço para reflexões, questionamentos bíblicos e teológicos, um podcast da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Aqui você encontrará reflexões bíblicas e teológicas, sempre buscando refletir as realidades da vida humana e de toda a criação.